Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a este episódio do podcast Papo de Psiquiatra. Nós inauguramos, alguns episódios atrás, uma certa linha sobre estilo de vida e outros aspectos que outrora foram negligenciados pela psiquiatria. Começamos, pouco tempo atrás, com alimentação. E hoje a gente continua com atividade física. E sim, pode parecer extremamente esquisito que esses dois temas tenham sido negligenciados pela psiquiatria, mas bem sabemos que na nossa própria formação, que não foi assim tanto tempo atrás, foi ainda neste século, não se falava muito sobre o assunto, mas hoje você não encontra um profissional que não diga que isso seja irrelevante, né? Porque de fato é muito, e falamos sobre um tema importante que é a alimentação, e hoje eu tô aqui com o Marcelo e com o Marcos para falar sobre atividade física, exercícios físicos e saúde mental. Pois é, Pedro. Bom, sempre ótimo estar aqui com vocês. Atividade física, os meus pacientes, imagino que o de vocês também, já estão cansados, né, de ouvir eu falar sobre atividade física, parece uma vitrola quebrada, mas é porque isso realmente é muito importante. A gente sabe hoje em dia de todos os benefícios que pode gerar, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista de saúde mental. Falando assim, rapidamente pelo ponto de vista físico, é importante a gente saber que os pacientes que passam com os profissionais de saúde mental, muitas vezes você é o médico ou o profissional de saúde mental do paciente, é o profissional de saúde do paciente, na verdade. Então, o paciente às vezes não vai estar passando com outros profissionais de saúde, isso acontece. Então, a gente também tem essa função de fazer uma promoção à saúde, que inclui atividade física, que inclui alimentação, que inclui lembrar o paciente de fazer os seus check-ups e seus exames de rotina quando indicados. Então a gente tem que lembrar que você é o ponto de contato do paciente muitas vezes com a saúde em geral, não só com a saúde mental, que inclusive já é muita coisa. Essa é uma das razões também de a gente também promover atividade física. Agora, do ponto de vista físico, começando, porque acho que não é nem o nosso foco, então a gente pode passar mais rápido, tem diversos benefícios que a gente sabe, cardiovascular, pulmonar, de alongamento, de resiliência, inclusive a estresse. Entrando um pouco na interface, a gente sabe que pacientes, por exemplo, com pânico, com ansiedade, quando tem um preparo físico melhor e isso acaba gerando uma percepção corporal melhor, isso acaba ajudando em sintomas ansiosos. O paciente ele ter, por exemplo, um paciente que é mais sedentário, que tem mais falta de ar, vai subir um lance de escada e já vai ter uma falta de ar. Isso pode desencadear, inclusive, crises de pânico em quem tem pânico. Então, assim, tem uma interface gigantesca entre a parte física e a parte mental, que a gente sabe que essa distinção cartesiana nada mais é do que uma coisa artificial. Olá pessoal, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que boa parte dos nossos pacientes, né, que o Marcelo falou que a gente orienta, eles estão cansados, né, de escutar isso, sabem de alguma forma da importância da atividade física. É difícil ter alguém que negue isso. É claro que a gente vai falar um pouco aqui também de contraindicações, eventualmente, né, de alguns tipos de atividade física para alguns tipos de problemas de saúde mental, por exemplo, anorexia. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai orientar. De alguma forma, as pessoas percebem, de forma geral, o efeito do exercício na saúde mental. Então, às vezes a gente escuta de pacientes, poxa, fiz musculação, eu corri esse dia, eu me senti menos ansioso. Quando eu fiquei nesse mês fazendo atividade física regular, eu fiquei com mais energia, mais ânimo, talvez um pouco mais focado. Quer dizer, as pessoas elas percebem isso. Mas, além disso, é importante dizer que hoje em dia existem vários estudos, né, que conseguem relacionar a presença de atividade física e melhora de saúde mental, em vários parâmetros. Por exemplo, tanto em transtornos mentais, como depressão, ansiedade, ou até outros parâmetros de bem-estar mental. Existem vários mecanismos que talvez contribuam para isso. Mas, de qualquer forma, as evidências apontam que, de forma geral, isso é benéfico para a saúde mental. Claro, considerando todas essas contraindicações que a gente vai falar hoje. Então, é uma área que foi mais negligenciada mesmo, talvez assim, vamos dizer, pelos psiquiatras, pelos terapeutas, né? Quer dizer, a gente focava muito em ou tratamentos farmacológicos ou psicoterapia. Mas como o Pedro fala, né? Quer dizer, tem um tripé da saúde mental, né? Ou seja, tem um autocuidado. E a atividade física é fundamental.
para esse autocuidado, assim, e a medicação, a terapia, muitas vezes não vai dar conta. Então é muito importante a gente falar sobre isso. É um tema que naturalmente surge porque o estilo de vida contemporâneo é um estilo de vida em que as pessoas ficam paradas praticamente o dia inteiro. Naturalmente, a gente espera aí que alguém durma mais ou menos um terço do dia, e o resto do dia, a maior parte das pessoas está parada. Está sentada numa cadeira, está indo e vindo entre salas, andando metros por dia. E isso é um grande problema, porque o nosso organismo, o nosso corpo, ele simplesmente não foi projetado para isso. Quer dizer, de certa forma, o autocuidado envolve a gente ter uma noção de como é que é a organização física do nosso corpo e como é que a gente faz para preservar o nosso corpo. É interessante que a gente, quando compra alguma coisa, um eletrônico ou um carro, a gente tem um interesse em saber, puxa, como é que eu faço para isso aqui durar? Como é que faz para isso aqui não quebrar rápido? O que eu preciso fazer para não forçar isso aqui? Um raciocínio semelhante, aplicado ao nosso corpo, traz para a gente insights interessantes. Essa metáfora, ela pode trazer para a gente insights interessantes. Nosso organismo, ele não foi, por exemplo, projetado para dormir menos horas do que a necessidade pessoal. Então, muito se diz por aí que, não, vamos dar um jeito de você que precisa de 8 horas agora precisar de 4 horas. Isso é balela, isso é mentira, isso é clickbait, como dizem. Da mesma maneira que o nosso organismo não foi feito para ficar praticamente imóvel 23 horas por dia. Sei lá, tô colocando aqui 23 horas. Ou seja, a gente vai precisar organizar na nossa rotina corrida e, francamente, a maior parte das pessoas que tem esse tipo de rotina não está ali acessível para elas mudar drasticamente isso. Essa rotina é feita por causa de trabalho, por causa de escolhas profissionais e a vida que nós temos. Então, como é que a gente faz para incluir atividade física e exercício físico nesse cotidiano? Sabendo que isso tem muita coisa a ver com saúde mental. Isso tem muita coisa a ver com saúde física, obviamente, isso é intuitivo. Isso tem a ver com uma trajetória de envelhecimento. A gente já falou um monte de coisa sobre trajetória de desenvolvimento ali, na organização da personalidade, identidade, autodirecionamento, empatia, tudo isso a gente falou, self, todas as coisas ali desses episódios que a gente gravou no ano passado, 2023. Mas a gente também pode falar de trajetória de envelhecimento saudável, em que o indivíduo tem uma saúde preservada ao longo do tempo e um envelhecimento em que ele possa aproveitar a vida, envolve a gente respeitar o nosso corpo. Francamente, você pode trocar de carro, mas você não pode trocar de corpo. Então, no fundo, a atividade física é fundamental, inclusive para manter sua quantidade de massa magra, músculo, tem muito a ver com mobilidade ao longo do desenvolvimento e tem muito a ver com saúde cardíaca. Isso tem uma coisa que está clara na literatura científica, a saúde cardíaca tem a ver com a saúde mental, o envelhecimento do cérebro. E veja, seu cabelo envelhece, sua pele envelhece, seu coração envelhece, tudo envelhece, seu cérebro envelhece. O envelhecimento saudável do cérebro tem a ver com o envelhecimento do coração. O envelhecimento do coração tem a ver com atividade física. Portanto, estamos aqui interligando tudo e não analisando as coisas de maneira separadinha, porque de fato as coisas não são. Mas a gente tem que olhar para o nosso corpo de uma maneira que ele precisa ser preservado a longo prazo. Eu acho que um ponto, né, que nem o Marcos falou um pouco no começo, e para aplicar também todos esses benefícios que você também acabou de falar, Pedro, uma das funções profissionais de saúde como nós, trabalhando em conjunto com o educador físico, com o fisioterapeuta, dependendo do caso, o fisiatra, enfim, uma das nossas funções é como fazer com um paciente que está sedentário, ele ir se aproximando de um hábito de atividade física regular, quais estratégias usar, por exemplo, para um paciente deprimido, para ele conseguir gradativamente engrenando em atividade física, por exemplo, uma delas é a ativação comportamental, e outra coisa, como adaptar também a atividade física e esse cenário para as características do paciente, porque assim como em contextos mais de saúde física, por exemplo, um paciente que teve um AVC, um paciente que tem uma questão mais complicada de mobilidade, você vai ter exercícios que ele não pode fazer, e daí o neurologista, o ortopedista, o educador físico, o fisioterapeuta vão conversar para decidir quais são os exercícios que pode e não pode fazer e quando que pode. Nós, como profissionais de saúde mental, a gente também tem algumas particularidades. O Marcos falou, por exemplo, da anorexia. Os pacientes, por exemplo, com anorexia, com um super baixo peso,
vai exigir uma série de adaptações à atividade física, inclusive no começo, quando está muito grave, às vezes até suspender a atividade física, e depois retornar aos poucos, principalmente primeiro com coisas que têm um baixo gasto calórico, mais de relaxamento, mais massagem, e depois, quando o paciente vai melhorando, retomando peso, você vai conseguindo fazer outras atividades físicas que são as que todo mundo pensa, como musculação, atividade aeróbica, e tem outros contextos também que essa adaptação é necessária. Por exemplo, pacientes persecutórios com esquizofrenia, por exemplo, que não vão às vezes conseguir, dependendo do estágio da doença, do momento da doença, fazer atividade física numa academia com outras pessoas e a pessoa se sente mal ao se sentir observada pelos outros. Fobia social ou ansiedade social, também o paciente às vezes não vai conseguir no começo, até ele for se expondo aos poucos no ambiente coletivo de atividade física. Então tem uma série de questões específicas de cada um dos transtornos mentais que a gente vai precisar dessa adaptação da atividade física e um plano de como ir progredindo isso, né? Existem alguns tipos de atividade física, e isso vai certamente ter que se correlacionar com essas contraindicações, às vezes relativas ou até absolutas da atividade física, como o Marcelo está falando, né? Por exemplo, tem atividade física aeróbica, então correr, nadar, às vezes andar um pouco mais intenso, ciclismo, bicicleta, né? Quer dizer, são atividades físicas mais aeróbicas. Tem atividade também de resistência, musculação, por exemplo. Tem também atividades de grupo. É muito comum hoje, eu vejo no consultório as pessoas jogando beach tênis, né? Vôlei, né? Futebol. É válido também, ou até eventualmente yoga, tai chi também, quer dizer, que vai até talvez um pouco além da atividade física, né, quer dizer, tem exercício de respiração, do movimento, talvez um pouco de mindfulness, dependendo da situação, de qualquer forma também é uma atividade física, né, e assim, todas essas atividades físicas, elas podem ter benefício para a saúde mental, né, quer dizer, existem estudos para depressão, para ansiedade, mas tem essas particularidades mesmo, né, o Marcelo até citou, por exemplo, paciente que teve pânico fazendo atividade física, né? Porque, sim, você faz uma atividade física, a sua frequência cardíaca aumenta, e alguém que tem pânico certamente vai ser muito sensível a esse aumento da frequência cardíaca, e isso pode gerar uma certa ansiedade. Estou tendo uma crise de pânico, posso estar infartando e pronto, né? Tem uma crise de pânico. Então, por isso que, assim, claro que isso, obviamente, não contraindica alguém fazer atividade física se alguém tem pânico, mas sim, a pessoa vai tratar o pânico e depois, sob orientação, talvez ela se exponha, né, a situações de eventualmente no começo uma carga menor, né, talvez sob orientação de um educador físico, de um psiquiatra, de um terapeuta, e retomando as atividades físicas para a pessoa começar a tolerar essas sensações corporais até voltar a fazer atividade física, porque daí no longo prazo essa atividade física vai ser benéfica para essa pessoa, né? Entende? Então, tem todas essas pequenas particularidades na anorexia, por exemplo, a gente sabe que yoga talvez seja benéfico, mas certamente uma atividade física vigorosa não. Mas é claro que isso a gente não vai desistir, mas a gente vai adaptar. E talvez se não for agora, né, que o nosso paciente vai fazer, talvez em um segundo momento, né, a gente orientar. Acho que a gente tem uma certa resiliência sempre em orientar a atividade física, né? Tem gente que fala, poxa, eu sabia disso, eu já sei, doutor, ou algo assim, ou torce o nariz, não, mas eu odeio atividade física, é muito aversivo para mim. Então, às vezes é o fato de a gente tentar achar, quer dizer, qual que é o menos aversivo para essa pessoa, né? Quer dizer, muitas pessoas não vão gostar da academia, né? Por mais que a academia seja importante para fazer qualquer outra atividade física, não precisa ser academia necessariamente, a pessoa pode fazer um outro esporte, né, um tênis, um basquete, um futebol, seja lá o que for, às vezes caminhada, né, caminhada já pode ajudar. E tem essa questão de quanto fazer, né, e que talvez dessa questão de saúde cardiovascular talvez tenha isso mais bem estabelecido, que os cardiologistas ou os outros médicos podem orientar, 150 minutos por semana, algumas pessoas vamos lá, faz 30 minutos por dia, né, de atividade física. É um pouco mais difícil a gente saber, talvez, assim, né, em transtornos mentais. Talvez seja algo parecido também, né, em termos de nível para você fazer, mas talvez não seja tão estabelecido quanto nos outros problemas de saúde físicos, né? Mas de alguma forma parece que tem um efeito agudo, pode ter um efeito agudo, né? Algumas pessoas vão falar de liberação de endorfina, eu me sinto melhor depois, mas muito provavelmente esse efeito ele vai ser maior se a pessoa se mantiver fazendo atividade física. Então, quer dizer, se ela fizer 1 mês, 2 meses, depois se ela parar, muito provavelmente o benefício vai também parar. Então a atividade física regular é o mais importante, por isso que às vezes não adianta a gente colocar um objetivo assim,
impossível, né, de colocar na rotina do dia a dia, que a gente trabalha o dia inteiro e a gente coloca o objetivo de fazer academia todo dia, 1 hora, não vai dar certo. Né? A gente tem que talvez fazer algo realista para que se encaixe no nosso estilo de vida atual. Tem uma questão que alguns pacientes receiam ou entendem que ou eu faço pelo menos 3 vezes por semana ou eu não faço nada. Nessa ideia de meio tudo ou nada. E aí, às vezes, o indivíduo ele acredita que ele tem que fazer uma atividade física muito vigorosa. O que poderia ser bom, mas que não é necessário para que se obtenha o benefício da atividade física. Por exemplo, 1 hora, 3 vezes por semana, 180 minutos. Tem uma recomendação de 150 minutos? Tem. Mas se o indivíduo fizer 2 vezes por semana, 120 minutos, isso é, certamente, melhor do que nada. E se ele consegue fazer atividade física de moderada intensidade e não necessariamente de uma atividade física exaustiva, isso é melhor do que nada. E muitas vezes o que o indivíduo consegue começar é 1 vez por semana. Claro que um profissional de educação física, um educador físico, pode ajudar muito o indivíduo a progredir nessa carga. Mas muitas vezes é o que o indivíduo consegue fazer. Que é possível em um primeiro momento. Isso pode ser muito bem-vindo. Inclusive porque a longo prazo isso pode trazer benefícios progressivos na medida em que o indivíduo vai lenta e progressivamente adicionando na rotina dele mais atividade física. Quando a gente quer mudar um hábito, é muito importante que a gente entre em contato com os potenciais benefícios que a determinada mudança pode trazer para a gente. Então, é evidente que você tem um indivíduo que quer perder peso, isso faz diferença, o indivíduo que quer mudar alguns parâmetros laboratoriais, glicemia elevada, etc., isso faz diferença. Mas a gente tem que lembrar que a atividade física tem um benefício, com uma quantidade tão ampla de benefícios, que a gente tem que ficar pensando no que o paciente pode se beneficiar. Ele pode melhorar o sono dele, ele pode melhorar a libido dele, o indivíduo pode melhorar a cognição dele. Existem pessoas cuja memória, e muitas pessoas têm queixas atencionais de memória, que só vai melhorar se fizer atividade física sim. Algumas pessoas têm essa característica. Ou seja, no fundo, a gente tem aqui que ficar pensando o que o indivíduo ganha com isso. Porque a gente fala, não, mas é importante para a sua saúde daqui a 30 anos. Algumas pessoas pensam muito nisso, outras pessoas não estão pensando nisso. Mas, havendo uma quantidade muito vasta de benefícios provenientes de exercícios físicos, de uma vida mais ativa, faz uma grande diferença a gente ser específico para cada paciente e a pessoa começar a refletir especificamente o que para ela é bom. Fora a questão interpessoal, porque, como o Marcos falou, tem gente que está fazendo beach tênis, é o coletivo, tem uma galera lá. Para as pessoas faz toda a diferença. Pessoas cada vez mais isoladas socialmente, né? Então cada vez mais solitárias, fazendo home office. Bom, vai lá, encontrou uma turma no beach tennis, encontrou uma turma no vôlei, encontrou uma turma em algum local interessante que tem uma atividade física num contexto social. E nesse sentido, Pedro, uma coisa interessante para a gente fazer como profissional de saúde também, né, não só de saúde mental, é pelo menos também oferecer orientações básicas, que óbvio, detalhadas a gente vai precisar de ajuda de colegas, mas orientações básicas também de coisas que a gente for percebendo nessa jornada da saúde física do paciente, que ele possa também estar fazendo de prejudicial. Por exemplo, uso inadequado ou não uso do protetor solar faz parte também do que a gente tem que orientar. Paciente fazendo atividade física de alto impacto 1 vez por mês, aquela famosa pelada do final de semana, que daí a pessoa vai se lesionar, a gente, quer dizer, tem que orientar esse tipo de coisa. Aproveitar também para fazer promoção de saúde, a pessoa está fumando, como é que a gente vai contornar isso, melhorar isso, uso de bebida, até orientações mais específicas próprias da nossa área também. Adolescentes com automutilação, como lidar com a vergonha das cicatrizes da automutilação na hora de fazer atividade física, pacientes com questões em relação ao corpo, que nem nos transtornos alimentares, que vão ficar com também vergonha, receio do julgamento dos outros em se expor, em atividade física que precisa expor mais o corpo, e como orientar isso, como achar também alternativas. Então todo esse entorno da atividade física e as suas especificidades em relação a cada paciente tem que ser olhado, porque realmente não é a mesma atividade do mesmo jeito, o mesmo pacote de recomendações que vai se adequar a todos os pacientes, né? Quer dizer assim, a atividade física, ela tem a questão de aumentar a frequência cardíaca, né? Quer dizer, que está associado ao benefício.
E que daí, certamente, a pessoa talvez ela precise passar por uma avaliação médica antes, se vai poder ou não vai poder fazer atividade física, mas é muito mais complexo, né, Marcelo, como que você está falando. Também como o Pedro falou, né, que tem a parte social, por exemplo, que muitas vezes pode estar relacionada a um certo benefício. Eventualmente, a atividade física, além dessa questão física, pode estar relacionada a como que a pessoa ela se distrai dos problemas, né? Por exemplo, poxa, eu saio do meu trabalho, eu estou lá na academia, não estou mais pensando nos meus problemas. Então é como se fosse quase um mindfulness para mim, né? Uma distração até mindfulness, né? Tem outras coisas também que faz melhor atenção, quer dizer, a gente, pegando o exemplo da academia, né, a gente tem um exercício, começo, meio e fim, eu tenho que me focar, né, quer dizer, de alguma forma eu treino esse controle cognitivo. Então, é muito complexo mesmo a atividade física, né, quer dizer, não vai além dessa questão assim de, bom, exercício aeróbico ou não e aumente a frequência cardíaca, né, quer dizer, algo bastante complexo e, por exemplo, melhora o sono, né, quer dizer, se faz atividade física, melhora o seu sono, então, quer dizer, tudo isso vai estar relacionado à saúde mental ou até eventualmente saúde física de forma geral e tem uma certa complexidade, por isso que eu acho que é importante procurar o profissional de saúde, educador físico, para uma orientação adequada. Bom, pessoal, esse foi um episódio aqui da nossa série de estilo de vida, autocuidado. Haverá outros episódios sobre isso, então, por favor, deixe suas sugestões, comentários, dúvidas e fiquem ligados, porque agora, nesse ano de 2024, o podcast Papo de Psiquiatra trará muitas novidades. Um abraço e até a próxima. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Comentários e sugestões sempre são bem-vindas, pessoal. Obrigado.